Olá, boa tarde. Estamos com Henrique tarde. Soares, presidente da CVR dos Vinhos da Península de Setúbal. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo vosso apoio ao simpósio Wine to Help, Desafios do Vinho. E eu gostava de começar por pedir ao Henrique para fazer uma apresentação do próprio percurso do Henrique e dos vinhos da Península de Setúbal. Dos vinhos da Península de Setúbal não me atrevo agora de mim próprio numa palavra mais ou menos singela e neste contexto profissional. Sou agrónomo, sou um agrónomo de corpo e alma, enfim, já com 30 anos já de formação e de experiência profissional, já no setor dos vinhos há 20 e como há pouco ainda, antes de começar a gravar, falávamos, este mundo do vinho cola-se-nos, entranha-se de uma tal maneira que depois de entrarmos raramente saímos, ou quanto muito mudamos de organização, de empresa, mas e no meu caso tem sido uma grande constância, porque desde sempre, portanto, o meu percurso à volta dos vinhos, anda à volta dos vinhos desta região, da qual já me considero natural também, uma vez que já tenho mais vida vivida aqui do que na terra que me viu nascer. Muito bem, muito bem. Henrique, este último ano e este ano que ainda está a decorrer, temos vivido este momento atípico. Como é que a CVR da Península de Setúbal tem feito face a este momento e sei que têm tido várias iniciativas no digital. Como é que tem sido este último ano? Olha, este último ano, enfim, como genericamente para todo o setor do vinho, eu diria, nos 4 cantos do planeta, não é? Mas também para a nossa região e para os vinhos portugueses em geral, não tem sido naturalmente um ano fácil, não é? Nós vínhamos numa senda de crescimento, de aumento de exportações, por via do turismo, aumento de cotas e de vendas no mercado nacional, que, como às vezes dizemos para usar uma imagem, já não tocávamos com os pés no chão, estávamos a começar a descolar. De facto, um fenómeno como este trouxe-nos todos literalmente à terra e até a ponderar e a termos tempo para ponderar alguns dos aspectos da nossa atividade que se calhar estavam a começar até a se ficar com algum desfazamento da realidade em termos da sua sustentabilidade futura. No caso da nossa região, quer dizer, atendendo à configuração, quer ao nível da viticultura, quer sobretudo ao nível das empresas, das adegas, nós somos, como eu acho que o Rodrigo sabe, não é? Somos uma região, de facto, em termos de índice de concentração, seja ao nível de indicadores como a área da parcela de vinha por viticultor ou da dimensão média das adegas, somos uma região bastante concentrada. E a realidade é o que é, quer dizer, ninguém escolhe que uma região seja isto ou aquilo, é o desenrolar natural da economia e da vida das pessoas e do investimento, enfim, de quem muitas vezes está no vinho há muitas gerações, como é o caso da nossa região e para muitas adegas. As coisas vão sucedendo, vão acontecendo e, de facto, a nossa região tem essa concentração por natureza, sempre teve e continua a ter. Isso, como tudo na vida, tem pontos fortes e pontos fracos, gera ameaças e oportunidades e, mais uma vez, no caso desta situação que atravessamos de pandemia, acabou por se revelar mais pontos fortes e oportunidades do que o contrário. Porque, por um lado, a nossa boa, grande, extensiva implantação na moderna distribuição permitiu-nos aguentar o impacto de vendas, de quebra de vendas no mercado nacional. Naturalmente que isso é uma realidade que não é transversal à região. Naturalmente que também na nossa região, como em todas as outras, há uma cota, em termos numéricos, no nosso caso, quase metade das nossas empresas, habitualmente nossos clientes, estão com quebras significativas, de 30%, 40%, 50%, no fundo, aquelas que mais dependiam do canal da restauração, da hotelaria, enfim, do chamado on-trade, não é? Do comércio especializado. Essas estão naturalmente a lidar com dificuldades com toda esta situação. E as outras não quer dizer que estejam muito contentes, não é? Agora, aguentaram foi o impacto que foi assimétrico sobre a região, naturalmente, aguentaram-no muito melhor, não só por via dessa implantação junto da moderna distribuição no mercado nacional, mas também porque algumas delas são empresas exportadoras por vocação há muitas décadas, há mais de um século, em alguns casos, e portanto, conseguiram também na exportação, ainda que condicionadas pela abertura e fecho pandémico dos mercados, conseguiram
alimentar esses canais e continuar a exportar, ainda que não da forma fluida que é habitual, mas com alguns paragens, alguns arranques. Portanto, resumindo, o ano 2020 foi naturalmente também para nós um ano difícil, mas ainda assim acho que fomos uma região que até certo ponto, como região, não é? Mais uma vez, sem esquecer aqueles que estão com dificuldades, e são vários, como é normal, como é natural, como região na sua globalidade, aguentamos. Muito bem. Eu vi que vai ser lançado um marketplace com os vinhos da Península de Setúbal. Acreditam que este modelo direto ao consumidor, que em Portugal, ao contrário de outros países, não era tão normal, com a pandemia é algo que veio para ficar e que é uma opção para os produtores, mesmo que não seja através de plataformas próprias, mas através destas plataformas de terceiros, que seja algo que vai começar a ter um impacto, sabendo que ainda não será muito relevante, mas que vai ter um impacto grande no futuro. A resposta simples é sim. E agora sim, mas desenvolvendo dois ou três aspectos, analisando um bocadinho a situação. Portugal, enquanto país tradicional produtor de vinhos, como acontece em outros países tradicionais, produtores muito antigos de vinhos, o comércio online de vinho não estava nos patamares em que está noutros mercados. Para citar, se calhar, dois dos exemplos mais flagrantes, o Reino Unido ou o Brasil, não é? Nós ouvíamos falar e íamos apercebendo pelos números de mercado da importância dos canais online nesses mercados e, de facto, por comparação e proporcionalmente, Portugal estava a anos-luz dessa realidade. Esta situação da pandemia veio, de facto, a acelerar a adesão do lado da produção e do lado do comércio de vinhos, portanto, do lado da oferta, a esses canais digitais e, portanto, parece-me em definitivo que isso é uma tendência que veio para ficar. Mas ainda veio para ficar reforçada, que já vinha a ser e vai continuar a ser de forma, eu diria que acelerada, pela questão do rejuvenescimento dos consumidores, não é? Porque de facto, as pessoas, enfim, da minha geração e das gerações acima, eu acho que não terão muita potência para comprar vinhos online, mas eu vejo pela geração dos meus filhos, quer dizer, que já nasceram com o telemóvel na mão e, portanto, eles compram online como eu compro num supermercado ou numa loja de pronto a vestir, ou, enfim, conforme for o bem. E, portanto, eu acho que essas duas tendências, a situação de ser um canal que agora veio a provar que pode ser interessante enquanto canal comercial, mas também porque o rejuvenescimento dos consumidores, essa situação viria a pressionar, só que, enfim, de uma forma mais lenta, não é? A conjugação destes fatores, de facto, eu acho que faz com que o canal tenha acelerado a adesão do lado da oferta e também do lado da procura, naturalmente, e é uma realidade que eu acho que veio para ficar. Muito bem. Henrique, em termos de exportação, quais é que são os grandes mercados para os vinhos da Península de Setúbal? Olha, do ponto de vista dos países terceiros, e enfim, mantém uma certa constância nos últimos anos, tenho já, antes que me esqueça, adicionar já o Reino Unido, que entretanto passou a ser país terceiro, também como um mercado agora também muito relevante enquanto país terceiro. Mas os mercados mais importantes para nós, destacaria o Brasil, claramente, não é? Depois também o Canadá, os Estados Unidos e a China, embora a China nos últimos anos é um mercado com muitas oscilações, não é? De facto, não é um mercado difícil por razões culturais e pela distância. Mas fora da União Europeia são estes os nossos principais mercados. Bom, não refiro a Angola, que já foi muito relevante, não é? Mas que nos últimos anos, de facto, fruto do problema financeiro, tem deixado de ser. Depois, na União Europeia, de facto, a Polónia, os Países Baixos, o Luxemburgo, a Suécia, a Alemanha, a França, são os nossos mercados mais relevantes. Muito bem. Henrique, gostava, sei que se esquivou à pergunta quando eu a fiz a primeira vez, mas gostava de ter até para as pessoas que nos vão ouvir e que são sobretudo fãs de vinho e consumidores de vinho. Aqui eu sei que é muito difícil de generalizar, porque há vários produtores, mas tentar fazer aqui uma caracterização
da região em termos de terroirs e de Vou tentar fazê-lo, com certeza que sim, e com todo o gosto. Há bocado, a seco, achei que era demais para mim de aceitar logo esse desafio, logo a abrir. Mas, portanto, assim designada, enfim, quando criada em 1991, aliás, em outubro deste ano, a Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal vai comemorar os seus 30 anos de abertura. Foi formalmente estabelecida em janeiro, enfim, todo o processo começou ainda em 88, 89, mas depois é de 91, de facto, a constituição mais formal, finanças, etc., e depois o arranque do funcionamento. Mas enquanto região produtora de vinhos, a região é das mais tradicionais e das mais antigas em Portugal, de tal maneira que no início do século XX, e depois da demarcação do vinho do Porto, que essa naturalmente é a mais antiga de todas, como sabemos, no início do século XX, juntamente com outras 6 regiões portuguesas, o Moscatel de Setúbal, a então região demarcada do Moscatel de Setúbal, foi também delimitada. E isto naturalmente que quer dizer alguma coisa, não é? Basta também percebermos quem foram as outras regiões e perceber que isso nos coloca de facto no patamar dessas zonas tradicionalmente produtoras de vinho em Portugal e com grande aptidão para o fazer. Depois, esta configuração mais recente da região, que também, enfim, partilhamos com o essencial das outras regiões portuguesas, mas eu diria mais em particular com o sul do país vitivinícola, tem esta configuração, no fundo, ganha estes contornos, este enquadramento na sequência da integração na então Comunidade Económica Europeia. É a partir daí que surgem não só as comissões vitivinícolas regionais, mas também a criação da figura dos vinhos regionais, que não existia, e a criação de uma série de outras denominações de origem. No nosso caso foi a denominação de origem Palmela, que também é criada no pós-adesão. Portanto, com estas valências e com este foco que hoje temos muito na produção de vinho tinto, embora naturalmente o nosso vinho generoso, o nosso vinho vigoroso continua a ser muito importante para nós em todas as situações, em todos os mercados, perante a imprensa, perante os consumidores. Portanto, ele vai sempre à frente, mas a região é, antes de mais e acima de tudo, uma região produtora de vinhos tintos. No entanto, fruto também da proximidade ao Atlântico e também não só da existência de 2 castas brancas muito bem adaptadas à região, que são o Fernão Pires e o Moscatel de Setúbal, e que são muito importantes também para os nossos vinhos brancos tranquilos, mas na última década e meia, com o aumento exponencial do Arinto e do Verdelho, e de mais algumas castas brancas, portanto a região também tem vindo a reforçar o seu cunho e a sua cota de mercado na produção de vinhos brancos. Digamos que é uma tendência que começou no final dos anos 90 do século passado e que se acentuou também ao longo deste século, à medida que também aquela questão da moda de produção ser só tintos, o mercado também se reequilibrou ali a partir de meados da primeira década deste século. Os vinhos brancos voltaram outra vez a ter o seu lugar e o seu protagonismo, e penso que isso hoje também está um pouco ultrapassado. Há uma relação mais estável entre o consumo, a produção, as vendas de vinho branco e de vinho tinto, não só na nossa região, como creio que no resto do país assim acontece também. Eu já falei um bocadinho tanto do lado dos vinhos brancos, ia falar ainda um bocadinho também agora dos vinhos tintos, e para terminar um bocadinho, depois no fim com a questão do generoso. No caso dos vinhos tintos, a nossa região, historicamente e por tradição, teve uma casta absolutamente dominante até há também cerca de 20 anos atrás, não é? Nos anos 90, de facto, o encepamento tinto era esmagadoramente constituído por Castelão. Nos últimos 20, 25 anos, isso também começou a deixar de ser assim, de facto, ainda que o Castelão continua a manter a sua omnipresença nos vinhos tintos da região, seja em lote, seja por vezes nas vinhas mais velhas e menos produtivas, dando também grandes vinhos extremos, né, a solo. A verdade é que hoje temos um conjunto de outras castas, enfim, que destacaria em função também da sua importância na superfície vitícola da região, portanto,
a Trincadeira e o Aragonês, mas também a Toriga Nacional, o Alicante Bouschet, o Syrah e o Cabernet Sauvignon, mas no nosso caso com claro maior destaque para o Syrah em detrimento do Cabernet Sauvignon. Nós temos uma área de Syrah muito mais relevante do que de Cabernet Sauvignon. Isso fez também com que o perfil dos nossos vinhos fosse de facto evoluindo, fosse mudando e permitiu aos enólogos, de facto, sobretudo àqueles mais vocacionados para a exportação, terem possibilidade de criar novos perfis e perfis às vezes mais adaptados ao gosto de alguns mercados. Finalmente, no caso do Generoso, enfim, já referi que a região demarcada do Moscatel de Setúbal, portanto, estamos a falar de 113 anos já de região, portanto, é de facto um dos vinhos históricos portugueses, baseado em 2 castas, o Moscatel de Alexandria, que o nome internacional é o Moscatel de Setúbal, assim protegido e designado na nossa região como menção tradicional, equivalente à denominação de origem, e o Moscatel Roxo de Setúbal, que é uma outra realidade, com muito menos expressão, não é? Menos de 10% em termos de expressão produtiva e de vendas do Moscatel de Setúbal, o Moscatel Roxo de Setúbal, mas que nos últimos também 20, 25 anos, e a partir de meados dos anos 90, em que teve quase à beira da extinção, a região de facto foi recuperando a casta e hoje em dia ela não só é utilizada para fazer vinhos generosos, como para fazer alguns interessantíssimos vinhos rosés e espumantes também. Muito bem, ficamos aqui. Isto é o resumo que consegui fazer. Podíamos estar aqui a falar mais, enfim, bastante tempo, mas penso que também. Mas aí depois tínhamos que começar a provar os vinhos também para acompanhar não querendo ser maçador, acho que este é o resumo. Acho que deu um excelente resumo e era mesmo essa a ideia para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho da região e agora o próximo passo é irem conhecer e provarem os vinhos. Eu lhe pedi para finalizar com uma mensagem para os participantes do simpósio Wine to Help. Olha, eu espero de facto que o simpósio, tal como o Rodrigo há pouco me descrevia, de facto que seja muito participado, que seja um sucesso e relativamente àquilo que será, imagino que a componente de consumidores deste simpósio, desta vossa bela iniciativa, espero naturalmente que continuem a preferir os vinhos portugueses, que continuem, dentre eles, se possível, a dar alguma preferência aos da Península de Setúbal, porque somos uma escolha segura, sustentável, que seguramente não os desiludirá. Portanto, era esta mensagem que queria deixar. E aos colegas do setor, aos profissionais todos que vão assistir com certeza, que este seja um ano, enfim, se não aquele de retoma que já esperávamos todos e que ansiávamos, pelo menos de um ano melhor relativamente a 2020. Exatamente, acho que é essa a mensagem que temos que passar, que as coisas vão melhorar. Henrique Soares, muito obrigado aos vinhos da Península de Setúbal pelo apoio no Simpósio Wine to Help e vemos no dia 26. Até lá. Muito obrigado. Lá estarei. Um abraço, obrigado. Adeus, um abraço.